Graça e paz. Antes de começarmos, deixa eu te dar uma boa sugestão. Depois desta ministração, quando você for assistir a outro vídeo de nosso canal, navegue pelas playlists que tem na página inicial dele. Escolha o assunto que você mais está precisando ou aquele que você tem curiosidade em aprender. Fazendo isso, você assistirá a vários ensinos edificantes de maneira bem mais proveitosa. Se precisar falar com o pastor, o contato dele estará no fim deste vídeo. Agora vamos ao Salmo ensino e receba a 105, vida em nome de Jesus. entendendo a presença de Deus. Você vai aprender detalhes da presença de Deus em você, da presença de Deus através de você. Salmo 105, verso 4. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Só esse verso. Buscai, verbo imperativo. Busque hoje, busque amanhã, busque depois de amanhã. Buscai o Senhor e o seu poder. Está mandando buscar o poder, hein? Buscai o Senhor e o seu poder, e a sua presença perpetuamente. Aqui falou de buscar o Senhor, buscar o poder, buscar a sua presença. Deixa eu ir no comecinho, refletindo e fazendo você lembrar de algo que eu ensinei ontem. E nós vamos aplicar para aqui. Quando no Antigo Testamento, lembra, não esquece, Antigo, Novo. Antigo Testamento, a Bíblia diz em Hebreus que ele era a sombra do Novo. Aqui está o sol, aqui está a sua mão faz sombra aqui no chão. Você está olhando para o chão, vendo a sombra, mas o que está fazendo a sombra gerar é a mão. Ou seja, o Antigo Testamento, ele tem que ser entendido à luz do Novo. Principalmente nós, pastores, missionários, presbíteros, evangelistas, nós temos que, toda vez que for pregar o Antigo, ver o que quer dizer no Novo. No Antigo Testamento, a presença de Deus se manifestava na arca. Aqui está uma arquinha, né? Se manifestava na arca. A presença de Deus estava na arca. João capítulo 14, Novo Testamento. Jesus vai se manifestar aos discípulos, revelar palavras. E Jesus disse, e o Espírito Santo, e o Espírito de Deus, que estava com vocês... Porque lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz, e veio o Senhor, a mão do Senhor sobre Davi. Veio, não estava. Veio a mão do Senhor sobre Ezequiel. Veio, não estava. Veio a mão do Senhor sobre Sansão. Veio, não estava. Aí Jesus disse, e o Espírito Santo que está com vocês, olha para minha mão, que está com vocês, estará em vós. Então no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, a presença de Deus, ela ia na arca, e de tempos em tempos ela vinha sobre algum homem de Deus, um profeta, um líder, e usava ele. Já no Novo Testamento, a presença de Deus, ela é Jesus, e agora através da pessoa do Espírito Santo em nós. Isso é a presença de Deus. Por isso que o tema é entendendo a presença de Deus. Então hoje, quando você ouvir alguém falar sobre a presença de Deus, você tem que entender isso. A presença de Deus hoje não é mais a Arca da Aliança, é só uma tipologia do Antigo. A presença de Deus hoje em nós é Jesus Cristo, que agora é manifestado através da pessoa do Espírito Santo. Porque antes de ir para a cruz, Jesus Cristo disse o quê? Olha, eu vou aos céus, mas não vos deixarei órfãos, vou lhes enviar o Espírito Santo. Então hoje, quem faz você se quebrantar, chorar, gritar, espernear, ficar alegre, cheio, falar em línguas, é a pessoa do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Então ter a presença do Senhor é ter a presença do Espírito Santo. Ok? Não esquece, e eu ensinei ontem e vou repetir, no Antigo Testamento, como os homens não entendiam direito, não tinham ainda uma revelação plena sobre o Senhor, era difícil para eles, então a presença, o Senhor se manifestava de uma outra forma. Agora
que nós entendemos sobre Cristo e Espírito Santo, nós entendemos o amor eterno do Pai. Ele disse: com amor eterno eu vos amei. Jesus disse que nunca vai nos lançar fora. Então agora a presença dele está em nós. No entanto, ele nunca, por causa do amor eterno, da parte dele, ele não tira a presença de nós. Mas nós é que podemos agir de formas erradas e acabar saindo dessa presença, esvaindo-se dessa presença. Por isso que o apóstolo Paulo prega em Tessalonicenses e ele diz: cuidado para não apagar o fogo do Espírito. Se ele diz para não apagar, quer dizer que é possível você apagar o fogo. E o que é o fogo? O fogo é a presença do Senhor. Eu disse, quando leu o Antigo, observe o que diz o Novo. Antigo Testamento, Moisés transforma a água em sangue. Novo Testamento, Jesus transforma a água em vinho. Antigo Testamento, Elias ora para cair fogo do céu e matar os inimigos. Novo Testamento, Lucas capítulo 9, João e seu irmão chega para Jesus e fala: Senhor, o samaritano não quer dar pousada para nós, nem para o Senhor e nem para nós. Deixa a gente fazer que nem Elias, pedir para cair fogo do céu e matá-los. Lucas capítulo 9, do verso 50 em diante. Aí, eles falaram isso por causa do Antigo. Deixa a gente fazer que nem Elias, pedir fogo do céu para matá-los. Aí o Jesus diz, Novo Testamento: vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim matá-los, eu vim salvá-los. Então nunca esqueça, meus amigos do altar, obreiros que estão aí, quando for falar sobre o Antigo, observa agora o que diz o Novo. Antigo Testamento, olha como é que o povo orava: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E até hoje tem gente que ora assim, ajoelha lá no banco da igreja: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nada de errado com isso, mas é a oração do Antigo. A oração do Novo, João capítulo 14, disse Jesus: quando for despedir de algo, peça no meu nome, peça orando em nome de Jesus. Está vendo a diferença? Só que Jesus disse que o Espírito Santo viria, lembra? E o Espírito Santo, ele tem suas características pessoais. O Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, tanto que ele é uma pessoa que ele se entristece. Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo. Você só pode entristecer o que tem sentimento, o que tem vida. Ele é uma pessoa. E como ele é uma pessoa, ele fala. Como ele é uma pessoa, ele fala. Sabe onde eu quero chegar? Antigo Testamento, o povo orava: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Novo Testamento, Jesus disse, antes de ir para o Calvário, Jesus disse: orem no meu nome, peça no meu nome. E antes de ir para o Calvário, Jesus disse: o Espírito Santo vai vir. 10 dias depois que Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2. Eles recebem o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo uma nova linguagem de oração. Junto com o Espírito Santo vem uma nova linguagem de oração. Ou seja, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Agora não, agora é o novo. Então agora é em nome de Jesus. E sabe o que mais? Sabe qual era o maior sucesso do apóstolo Paulo? Sabe qual era? Você sabe por que Paulo era um camarada bam? Olha, no bom sentido do bam. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz aos coríntios: dou graças a Deus, que oro em línguas mais do que todos vocês. Depois ele complementa e diz: mas quando tem gente que não entende, eu tenho que falar no entendimento. Eu falo em grego para você poder dizer amém. Mas quando não é assim, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Porque agora eu estou orando na oração do novo. Na oração do novo entendimento, da nova compreensão das coisas espirituais. É nessa pegada que nós vamos aqui.
Agora vai vendo o seguinte: a presença do Senhor em nós, e a presença do Senhor através de nós. Aqui o texto que nós lemos, mesmo no antigo, que agora se explode dentro do novo: buscai, buscai, verbo imperativo. Busca hoje, busca amanhã, busca depois da manhã. Se manda você ficar buscando, significa que é uma necessidade, porque senão começa a esvairir, começa a se perder. Daí a importância de estarmos sempre renovando. Quer ver uma coisa? Atos capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 3, e eles estavam se enchendo do Espírito Santo. Atos capítulo 4, e eles estavam se enchendo do Espírito Santo. Atos capítulo 5, e eles estavam se enchendo do Espírito Santo. Atos capítulo 6, e Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que não conseguiam olhar para ele. Atos capítulo 8, e eles estavam se enchendo do Espírito Santo. Se enchendo, se enchendo. Paulo escreve Efésios capítulo 5, verso 19. Verso 18: não se embriague com vinho que... Peraí que aqui não é Efésios não. Efésios 5,18: não se embriague com vinho que tem mistura forte, mas enchei-vos, novamente verbo imperativo, encha hoje, encha amanhã. Enchei-vos do Espírito Santo. Um problema nosso dos cristãos é quando você vai deixando de se encher. Lá em Atos capítulo 2, eles se encheram. Só que em Atos capítulo 4, eles estavam tão cheios que a terra tremeu. O lugar onde eles estavam tremeu. Olha a diferença. Às vezes você vem para um culto como esse, e você acha que vai ser só mais um culto de festividade. Aí acontecem coisas diferentes. Acontecem coisas novas. Sabe por quê? Porque Deus ama coisas novas. Um novo emprego, novas amizades, um novo chamado, um novo ministério, um novo tempo, uma nova perspectiva, tudo novo. O Senhor ama. Mas aí você tem que estar o quê? Cheio da presença, porque quem traz o novo, quem traz renovo, novo, novo. Quem vai trazendo o renovo é sempre a pessoa do Espírito Santo, e a presença tem que estar em você. Quanto mais cheio da presença, mais cheio de novidades. Quanto mais cheio da presença, mais cheio de novidades. E a presença do Senhor em nós, ela é vista por uma mudança de dentro para fora. A presença de Deus em nós, essa presença de Deus em nós, é vista pela mudança do seu caráter, pela mudança das suas atitudes. Eu falei hoje aqui de manhã para os jovens, eu perdi a visão, eu tinha 24 anos. Quando eu me converti num dia em que foi ensinado, foi dado só um testemunho, de que Jesus ressuscitou um morto. Ali eu me converti. Eu saí do culto, indo para casa, eu estava 40 minutos de caminhada do culto para casa, local do culto para casa. E aqui dentro eu já dizia: não bebo mais, não vou mais em casa de prostituição, não vou mais em balada, não faço mais isso, não faço mais... Aqui dentro já tinha decisões, já era o Espírito Santo começando a trabalhar, e olha que eu tinha acabado de aceitá-lo. Então, a presença de Deus em você, ela vai gerando um caráter diferente. É simples. É simples. Olha só. Quando você vê no meio cristão, não precisa ser só na presbiteriana, só na assembleia ali do pastor. Não. Quando você vê no meio dos cristãos, amigos seus, pessoa que está cada vez melhor em Cristo, pessoas que estão cada vez... Eu já disse isso aqui, vou dizer outras vezes, sempre que for necessário. Cada vez que eu venho aqui, o pastor Assis e a pastora Ivete estão melhores, estão diferentes. Cada vez que eu venho. Cada vez que eu vejo eles, estão diferentes. A presença do Senhor, ela faz isso.
A presença do Senhor, ela não te faz retroceder e nem te faz estagnar. Quem tem a presença não estagna. Sabe por quê? A Bíblia diz, Salmo 87, de força em força. 2 Coríntios diz, de glória em glória. Salmo diz, de fé em fé. É gradativo. A nossa vida com o Senhor, ela é gradativa. Se você estagnar, você está indo para trás. A presença do Senhor em você gera a mudança de caráter aqui, ó. De dentro para fora. Deixa eu fazer umas perguntinhas, responde no pensamento. Você está mais amoroso do que você estava quando começou no Evangelho? Você está mais perdoador do que estava quando começou no Evangelho? Você está mais sábio do que estava quando começou no Evangelho? Falar em sabedoria, vamos abrir um parênteses aqui. Eu canso de ver pessoas dizerem assim: pastor, é isso? Desculpa, pastor, é que eu sou sincera. Eu falo mesmo, eu sou sincera. Irmão, a Bíblia diz que a sabedoria, ela sabe a hora de falar e a hora de calar. Uma pessoa sábia, ela sabe quando tem que falar e ser sincera, ou quando com sabedoria não é para falar e ficar quieta. Então muitas pessoas que dizem assim: eu sou sincero, eu falo mesmo, eu falo. Não, não é que você fala que você é sincero. Às vezes você fala porque você é tolo. Às vezes você fala porque você é tola. Não confunda sinceridade com falta de sabedoria. Quem tem sabedoria, ele é sincero, mas ele sabe a hora de falar. A sua convicção de Deus é maior hoje do que você tinha antes. Sabe o que é a convicção maior? Quando eu aceitei o Senhor 25 anos atrás, eu pensei, eu preciso de Deus. Passado um mês, eu entendi, eu preciso de Deus desesperadamente. A presença do Senhor faz isso. Pedro achou que não negava o Senhor, negou. Só que o Pedro depois, ele avançou e ele foi capaz de morrer pelo Senhor. Lá atrás negou, lá na frente morreu pelo Senhor. Então a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor em nós, ela nos faz ser cada vez melhor. Competição só com você mesmo. Não é competição do tipo, nossa, ali por dentro, sabe? Ai, que inveja, aquele irmão cantou, todo mundo aplaudiu, eu louvei, ninguém bateu palma, ninguém fez nada. Exemplo. Nossa, aquele irmão prega, todo mundo esperneia, cai no chão, grita. Eu prego, parece que o pessoal fica que nem uma múmia parado no... Competição só com você mesmo. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Depois da manhã eu tenho que ser melhor do que eu fui amanhã, do que eu vou ser amanhã. Competição só com você mesmo. Nós aprendemos aqui então, meu irmão, que a presença do Senhor em nós, agora, ela gera caráter, mudança de caráter, ela nos faz ser cada vez mais amorosos, perdoadores, estou indo por baixo, tem muito, né? Mais humilde, cada vez mais humilde. E aqui que entram os frutos: alegria, paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Uma vez perguntaram para mim: pastor, deixa eu entender uma coisa, reflete comigo. Gálatas capítulo 5 do verso 22 em diante. O fruto do Espírito é, aí lá na lista no verso 24 diz, domínio próprio. Mas eu não entendi. Porque se é fruto do Espírito Santo, como é que pode ser domínio próprio? Porque sou eu, não é o Espírito Santo. Domínio próprio. Aí eu expliquei para a pessoa. Tudo de bom para quem é cristão, tudo de ruim já está dentro de nós. Está na nossa alma, o homem caído.
Quando você se batizou, o que nasceu de novo é o seu espírito. A alma não nasce de novo. A alma só tem que ser renovada. A nossa alma está caída. Por isso que Paulo escreve 2 Coríntios e ele diz um verso que muita gente cita errado. Quem está em pé, cuide para que não caia. O original não diz isso. O original diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Porque na alma está todo mundo caído. A alma do homem é caída. O que nasceu de novo é o espírito. Quem entendeu, diga amém. O espírito nasce de novo, a alma não. Por isso que Jesus disse no Monte de Getsemane: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O judeu, ele não separa carne e alma. Para ele, carne e alma, corpo e alma é a mesma coisa. Então o que Jesus queria dizer é: o espírito está pronto, mas a alma é fraca. Ela está caída. Tudo que não presta já está dentro de nós, na nossa alma caída, no homem caído. Por isso que Paulo escreve Romanos 7 e diz: miserável homem que eu sou. Porque o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero, isso eu faço. Eu sou miserável por causa disso. A luta do meu espírito com a minha alma caída. Tudo que não presta já está dentro de nós. É a gente que ativa ou não. Você mente se você quiser. Você rouba se você quiser. Você vê pornografia se você quiser. Já está dentro de você. Está na tua alma caída. Mas tudo que você precisa para vencer também já está dentro de você. Que é a presença do Espírito Santo. Por isso que o Paulo diz: que loucura! Como diz os jovens, se fosse no dia de hoje ele ia falar: o bagulho é louco, por isso que eu sou um miserável. Eu quero fazer o que é bom, não faço o que eu não quero, eu faço. Tem uma luta violenta do meu espírito com a minha alma caída. Dentro de mim tem tudo que é bom que vem do Senhor, mas também tem tudo que é mal que não vem do Senhor. Aí sabe o que acontece? Domínio próprio, que é o que puxou esse raciocínio. Você entende que ele já está aqui dentro, então você ativa ele se dominando, entendendo que é você que se domina. Quem entendeu, diga amém. Você não vai incorporar não, tá? A Ivete te provoca, só porque ela é pastora, ela te dá uma provocada e você assim: eu vou pegar ela. Aí você: calma. Ai, calma, graças a Deus, tá bom, Ivete, tá bom. Não, você não vai incorporar nada. Você entende que o Espírito Santo está em você, e porque ele está em você, você se domina. A sua língua vai coçar para você fofocar, mas você não fofoca. Domínio próprio. A sua língua vai coçar para você falar mal de alguém, mas não fala. Sua língua, sabe? É o domínio próprio. Você entende que ele está em você e você o ativa. Não posso ser assim. Aí os frutos do Espírito, Jesus disse, Mateus capítulo 15: pelos frutos é que você conhece a árvore. Então, para terminar essa primeira parte, a presença do Senhor em nós é vista pela mudança de caráter, pela mudança de vida, pela gradatividade que aumenta em nossa vida, pelos frutos do Espírito. Isso é possível quando você busca o Senhor, quando você busca a presença, através de conhecê-lo. Buscar a presença. Estou eu conversando com o pastor Assis, estamos então desenvolvendo, estou eu na presença dele, ele na minha presença. Nós vamos conversando e vamos aprendendo mais um do outro. Aí eu descubro que o pastor Assis tem alergia de pimenta, e é verdade. Mas ele é tão maluco da ideia que ele prefere comer a pimenta e tomar antialérgico. Aí eu já sei que eu tenho um amigo maluco, porque eu não faço isso nem a pau, Juvenal. Mas ele faz. Como é que eu sei? Porque nós conversamos, eu aprendi sobre ele. Quando você vai se enchendo da palavra, se enchendo da palavra, se enchendo da palavra, você vai conhecendo sobre o Senhor e sobre a presença dele. Você vai conhecendo mais e mais sobre ele. Mas agora tem a presença através de nós. A presença do Senhor manifestando-se através
de nós. E aqui que entra: buscai o Senhor, buscai o seu poder. Gente, crente que tem, a partir de 2 anos de convertido, e não anda em poder, não está conhecendo as Escrituras. Desculpa, gente, eu tenho que falar a verdade. Está achando que eu estou exagerando? Chupa essa manga. 1 João, epístola, tá? Não é evangelho não. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, em Cristo, deve andar como ele andou. E como Cristo andava? No poder. Cristo andava com amor aos perdidos. Cristo andava expulsando demônios. Cristo andava curando enfermos. A presença do Senhor em você é para essas coisas. A presença do Senhor em você não é para você ver o colega de escola, o colega de faculdade falando que está com a vida fracassada, derrotada, e você não fazer nada por ele. A presença do Senhor em você não é para você ver aquele colega que cresceu junto com você, jogava bola, brincava com você na rua, aquela garota que era tua amigona e que hoje está perdida nas drogas e você não faz nada por ela, não faz nada por ele. Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve e diz: Cristo em vós é a esperança de glória. Viaja comigo. João capítulo 4, acontece aquela passagem da mulher no poço de Samaria. Lembra? Jesus consente, vai conversar com ela. Se soubesse quem te pede água e tal e tal. Aí acontece uma revelação profunda. A mulher diz assim: Senhor, eu sei que o Messias virá. E o que Jesus diz? Eu sou o Messias. Eu que falo com você. Sabe qual é a revelação? Aonde está o Messias hoje? Bate no peito, você não tem coragem não? O Messias não está aí não? O Messias está aí, irmão. O Messias está aí, irmã. O Messias está aí. Eu que falo contigo. A esperança para o seu amigo perdido nas drogas, na perversidade. A esperança para o seu colega de trabalho. A esperança para aquela pessoa que fala para você que está com a vida fracassada e que você não faz nada. A esperança dele está dentro de você. É o Messias em você. Está dentro de você? Responde no seu pensamento, no pensamento. Qual foi a última vez que você trouxe alguém para Jesus? A gente fala ganhei, é uma força de expressão não muito legal. O certo é trazer, porque ninguém ganhou. As almas foram compradas. Cristo comprou. Então o certo é a gente dizer, eu trouxe para Jesus. Jesus tinha comprado, ela não sabia, falei de Jesus, trouxe. Pode falar ganhar, não tem problema, mas o melhor mesmo é, eu trouxe para Jesus. Mas pode falar ganhar, é só para você entender, o raciocínio. Jesus, ele disse, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se coloca a luz embaixo de uma cama, mas coloca no lugar alto, para que ela possa iluminar. Às vezes você diz assim, pastor, ora por mim. Pastor Ivete, pastores, oram por mim, porque lá está ruim lá no meu serviço. Lá tem macumbeiro. Lá tem adorador da Anitta. Lá tem isso, tem aquilo. Ora por mim, pastor, está ruim de ficar lá. Seu entendimento tem que mudar, tem que renovar aí. Porque a luz tem que estar lá para brilhar lá. Não é as trevas expulgar a luz para fora. É a luz iluminar onde está as trevas. Não é você mudar do serviço, é você orar para o seu ambiente de serviço mudar. Deus mudou o nome de pessoas, mas as pessoas é que mudaram o nome dos lugares. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Aí foi Israel que chegou e disse, esse lugar agora vai se chamar Deus está aqui. Deus muda o nome de pessoas, mas é as pessoas que mudam o nome dos lugares.
a presença do Senhor em você. O que você tem feito com a presença do Senhor? Através de você. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado nisso. Nós vivemos dizendo que Deus é bom, não é verdade? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Não vivemos falando Deus é bom, a bondade de Deus. Mas irmão, pensa comigo. Como é que Deus manifesta a bondade dele? Através de pessoas. E você tem a personificação da bondade. Você não tem a bondade, você tem a personificação da bondade, que é o Messias dentro de você. Você tem que apresentar isso para as pessoas, você tem que dar isso para as pessoas. Você tem que dar essa esperança para as pessoas. Anunciar Cristo para elas. Fazer como Cristo, andar como Cristo andava. Com amor aos perdidos. Não dá para entrar na cabeça crente ter medo de demônio. Andar como Jesus andou, para que a presença se manifeste através de você. Andar como Jesus andou, se encher da presença dele, para cumprir o Salmo 105. Buscai o Senhor e o seu poder. Eu vou te dar uma fonte de poder. Uma das maiores fontes de poder que existe é a oração do Espírito Santo. É a oração em línguas. É uma das maiores fontes de poder que tem. Porque a oração em línguas não é a oração do seu entendimento. Aquele que a Bíblia diz, não sabemos orar como convém. A oração no Espírito Santo é a oração do Espírito Santo dentro do seu espírito, com a linguagem sobrenatural, fortalecendo você de dentro para fora, capacitando você de dentro para fora, fluindo em você de dentro para fora. Lembra de João capítulo 7? Aquele que crê em mim, do seu interior vai fluir rios de água viva. Do seu interior. Lá, ó. É a pessoa do Espírito Santo. Ore muito em línguas quem é batizado no Espírito Santo. Ore muito em línguas quem é batizado no Espírito Santo. Quem ainda não é pela fé. Quem crê vai ser batizado. E quando você receber, comece a orar em línguas. Não fique com meninice. Meninice não. Mas dê liberdade ao Espírito. 23, 22 anos atrás eu conheci o pastor Assis. Ele era da Batista. O pastor Assis já tinha uma certa unção na vida dele. Eu comecei a vir para a igreja Batista ensinar sobre o poder da oração em línguas. E o pastor Assis mergulhou na oração em línguas. Cada vez que eu voltava aqui em Coronel Sapucaia, o pastor Assis estava... E eu já vi várias vezes o pastor Assis pregando, falando, e as pessoas manifestando no banco sentado. Ele falando e a pessoa manifestando lá, só de ouvir ele falar. Porque ele entrou, ele buscou o poder. Busque o poder. A oração do Espírito vai fazer você entrar nesse lugar. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Administração, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de compartilhar, marque a caixinha de notificações e deixe o seu like. Se você precisar falar com o pastor, é só mandar um zap no número 67 98102 5792. Ele terá prazer em te atender assim que possível. Que Deus abençoe a todos.